quando você não usa uma ração formulada, pensando em máximo de ganho de peso do peixe, você não consegue chegar ao mesmo tempo de ciclo de produção e ao mesmo, né, ao mesma biomassa, né, a mesma quantidade de quilos que vão ser produzidos. Além disso, né, a gente tem uma piora na conversão alimentar. A conversão alimentar, para quem já acompanha o canal, para quem já é meu aluno, sabe que quanto maior o índice, pior é a conversão alimentar. Né? Então, quanto maior o índice, significa que o peixe precisa consumir mais ração para que ele tenha o ganho de peso corporal. Então, se eu tenho um peixe sendo alimentado com alimento com resíduo ou com qualquer tipo de alimento de baixa qualidade que não seja ração, eu tenho uma piora na conversão alimentar. E a conversão alimentar, se você já conhece aqui o nosso conteúdo, sabe que é o principal índice que está relacionado com lucratividade de pisciculturas, tá? Além disso, a gente tem um ciclo de produção mais longo. Então, se você iria conseguir fazer o peixe chegar ao peso de abate, alimentando com ração, em 5 meses, em 6 meses, né? Em 7 meses, você teria que... Esse tempo não vai ser acompanhado quando você usa um alimento alternativo. Não vai ser acompanhado. Ele não vai ter a mesma velocidade de ganho de peso. Não vai ter a mesma velocidade de ganho de peso. Justamente porque você tem uma piora na conversão alimentar, tá? Além de tudo isso, você tem um aumento da quantidade de matéria orgânica que está sendo acumulada ali dentro do teu viveiro. E o que isso impacta no teu negócio, né, na tua piscicultura? A ração de peixes, quando ela foi desenvolvida no formato em que hoje ela é comercializada, uma ração extrusada que flutua, ela passou a ser desenvolvida dessa maneira justamente pelo motivo de que quando você joga essa ração ali, o peixe consome e caso ele não consuma, né, caso sobre ração, você tem a possibilidade de ver, opa, tá sobrando ração, eu preciso, né, recolher essa ração, seria o ideal que sobrou, mas sabe que no próximo trato, né, se você for tratar no final da tarde ou no outro dia, você precisa reduzir a quantidade de alimento. Por quê? Porque você está jogando dinheiro fora, que o peixe não está consumindo essa ração. Toda a ração que fica em contato com a água durante mais que 15 minutos ali que o peixe não consumiu, ela vai perder nutrientes, né? Esses nutrientes vão ser lixiviados da ração e vão ficar ali na água, né? Então, vai perder o nutriente que está na ração e vai para a água. Isso faz com que você tenha aumento da matéria orgânica produzida, né? Se tem essa sobra de ração. Então, quando eu tenho a ração extrusada, eu sei, consigo ver, opa, então eu preciso reduzir a quantidade, reduz a quantidade, você consegue controlar essa sobra de ração. Por outro lado, quando você usa o alimento alternativo, qualquer tipo de alimento alternativo, né, ou uma própria ração farelada que seja, uma própria ração peletizada que seja, que é uma ração que vai afundar também, não é uma ração que vai flutuar. Qual que é o problema disso? Você joga a quantidade de ração ali, ou, né, do alimento que está sendo utilizado, e você não consegue acompanhar, visualizar se está tendo consumo de 100% daquele alimento que você jogou, se está tendo sobra, se no próximo trato você precisa aumentar ou reduzir a quantidade de alimento, e se tiver sobra e você continuar jogando a mesma quantidade e está sempre sobrando, tudo aquilo que está sobrando está sendo acumulado no fundo do viveiro, gerando matéria orgânica, entrando no processo de decomposição, que traz todos aqueles efeitos em cascata que nós já conhecemos, né? Excesso de matéria orgânica, aumento da produção de fitoplâncton, aumento da produção de compostos nitrogenados, todos os fatores que trazem prejuízo e redução do desempenho de crescimento do peixe. Além desse fator, a gente tem ainda o fator de que uma ração extrusada, com boa qualidade, com ingredientes de boa qualidade, ele tem boa digestibilidade. O que é a boa digestibilidade? O peixe consegue aproveitar com mais eficiência os alimentos,
os nutrientes que estão ali nessa ração. Então, por exemplo, você tem lá uma bolinha de ração, dessa bolinha de ração o peixe consome, parte dessa bolinha de ração vai ser transformada em fibras musculares, né, em nadadeiras, em partes do corpo do peixe, né? Assim que o organismo de todo ser vivo aí cresce, ingestão de nutrientes e utilização desses nutrientes para a formação de todas as partes do corpo, crescimento. Então, precisa crescer, precisa ingerir mais nutrientes. Quando eu forneço uma ração, um alimento, né, que não está formulado com a quantidade de nutrientes, com a proporção de nutrientes exata que eu preciso para que o peixe cresça na velocidade, né, que a gente espera aqui dentro da produção comercial de peixes, o que acontece? Ele tem baixa digestibilidade, tá? Baixa digestibilidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um ingrediente muito usado, o milho. O milho é o tipo de ingrediente que ele tem baixa digestibilidade, ou seja, baixa fração de aproveitamento por grande parte das espécies. Espécies carnívoras tendem a aproveitar em torno de 40% da fração do milho. 40% da fração proteica, por exemplo, do milho, né? Isso é um índice muito baixo. Ou seja, de cada 100 gramas que o peixe consome ali de milho, ele vai aproveitar somente 40 dessas 100 gramas, somente 40%, né? Não é 40 gramas, mas 40%, porque a gente está falando aqui, eu estou falando de um nutriente só aqui, a proteína. O restante, ou seja, 60% da fração proteica do milho vai ser excretada, vai ser jogada dentro do viveiro, porque o peixe não consegue aproveitar. Peixes carnívoros, tá? Peixes onívoros, eles conseguem ter um aproveitamento um pouco maior, mas mesmo assim, ainda faltam outros nutrientes para conseguir ter a formação da fibra muscular, para conseguir ter a formação do metabolismo do peixe, por exemplo. Então, isso faz com que essa parte que não é aproveitada, que não é transformada em fibra muscular, que não ajuda com que o peixe cresça, ganhe peso, ela vai ser lançada para dentro do viveiro. Isso vai trazer acúmulo de matéria orgânica. Então, quanto pior a qualidade do ingrediente, quanto menos digestível esse ingrediente, quanto mais nutrientes faltar para que a gente consiga ter a formação da fibra muscular, que é o que a gente quer no final das contas, né? Um filé de peixe, uma posta de peixe, ela só é formada quando eu tenho o aumento do tamanho da fibra muscular do peixe. E para que eu tenha aumento de tamanho de fibra muscular, eu preciso que o peixe tenha ingestão de proteína. Então, isso vai influenciar também no maior acúmulo de matéria orgânica.